Boa noite, pessoal. Vou aguardar vocês mais uns instantinhos, tá? Para a gente fazer a vista de prova. Bom, pessoal, vou iniciar porque, né, a gente tem horário, tá? Então, vamos abrir aqui para a gente acompanhar o gabarito, então, tá bom? Vou aumentar um pouquinho. Demais. Aí, acho que agora dá para que vocês vejam certinho, tá? Então, vai servir de base para que vocês comparem com as questões de vocês, ok? Então, o gabarito das objetivas está aqui, tá bom? Aí depois vocês peguem aí, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? E aqui embaixo, então, era para só colocar, uma vez que é condizente, então, com as questões discursivas, tá bom? Bom, faço enunciado aqui a primeira questão, né, a respeito dos vertebrados, então, que eles são uma porcentagem aí de 5% dos animais que existem, tá? Porém, dentre eles, então, a gente tem uma grande diversidade, né, tanto em relação a tamanhos diferenciados, formas diferenciadas, comportamento, metabolismo, reprodução, tá? E dentro do grupo dos vertebrados, a gente tem, então, desde peixes, né, iniciando por peixes, até que cheguemos, então, aos mamíferos, ok? Nos vários grupos, né, ou classes aí desses animais que constituem os vertebrados, são marcantes as adaptações à vida aquática e a transição ao meio terrestre. Adaptação em ambientes extremamente áridos e a mais difícil conquista, a adaptação do voo. Então, a gente tem tudo isso dentro desse grupo aí grande que estão, então, os vertebrados, né? Então, uns que vivem totalmente dependentes da água, né? Os que estão em transição, que a gente tem os anfíbios, os répteis já independentes, aves que voam e mamíferos aí totalmente diferentes, né? Que têm essas estruturas diferenciadas também, tá? Então, sabendo que nas aves, então, a gente escolhe um grupo para, né, dentro desse enunciado, então, a gente escolhe as aves, tá? E a gente pede aqui, então, sabendo que nas aves a aquisição evolutiva de penas foi um passo importante para o voo, responda. A A está pedindo, o coração das aves bate, em geral, bem mais rápido do que os mamíferos. Por exemplo, o coração de um sabiá chega a bater 600 vezes por minuto, né? Por minuto. Então, eu quero que vocês expliquem por que, então, essa característica pode ser considerada também como uma adaptação ao voo. Então, o gabarito que eu deixei aqui, que eu, né, queria que vocês se aproximassem e que tem que ser abordado, então, para responder essa questão, é que o batimento, então, rápido do coração, né, é necessário para a demanda do voo. Então, necessariamente, a circulação, né, o sistema circulatório, ele está inteiramente interligado com
a adaptação das aves ao voo, né? A essa particularidade das aves, então, tá? Então, é por isso que durante as aulas eu falei que as aves possuem um coração grande, né? Vai falar, mas nossa, a ave não tem coração grande. É grande, né, em comparação do tamanho do corpo dele, se a gente for comparar com outros animais, né? Nós temos um coração muito menor para o tamanho do nosso corpo do que uma ave tem o tamanho do coração dela para o corpo, né, de uma ave. Então, tem um coração grande para quê? Para poder bombear, né, essa quantidade de sangue com maior rapidez e com eficiência para oxigenar, né, todas as células do corpo, porque tem uma demanda metabólica muito grande, um gasto de energia muito grande durante o voo, tá? Então, esse coração vai suprir, olha lá, o alto grau de oxigenação exigido no sangue para a atividade do voo. Então, é isso que tinha que ter alcançado, né? Explicar isso daqui, tá bom? A letra B dá um ainda, cite 5 outras características que permitiram às aves aprimorar sua capacidade de voo, né? Então, eu coloquei aqui, exceto as penas, tá? Então, tira a pena, não tem que falar nada de característica que tenha pena aqui, tá? Então, tem que falar outras características que permitiram, então, né, as aves a aprimorar essa capacidade do voo, explicando como isso influi na adaptação do voo. Então, coloquei aqui as opções, ossos pneumáticos, né? Então, escolheu o osso pneumático, vai explicar. Por quê? Explique por que ele influi na adaptação do voo. Porque eles são aerados, são leves, e isso deixa a ave mais leve, o que é necessário, então, para o voo, que uma vez que aves muito pesadas não podem voar, né? Quilha no externo, se escolher essa daqui, tem que explicar por quê. Porque essa quilha é uma estrutura, então, do esqueleto ao qual toda a musculatura do voo, né? Aqueles grandes grupos de músculos se inserem, então, nessa quilha, tá? Então, tem que explicar por isso. Ausência de bexiga urinária e dentes. Não tem dente, porque se não tem dente, menos peso também, e a ave também se conserva mais leve. A ausência de bexiga urinária para ficar armazenando, para quê? Ela elimina constantemente, então, junto já com as suas excretas alimentares o tempo todo. Se eu não tenho uma estrutura que armazena urina, também não tenho mais peso condicionado ao corpo, tá? Sacos aéreos nos pulmões, olha, que ajuda o quê? Como suprimento de ar, como para resfriamento corporal durante esse alto metabolismo durante o voo, tá? Então, aqui, ó, tem alguma coisa explicando, ó, pulmões com prolongamentos, que são esses sacos aéreos. Então, explicar o porquê desses sacos aéreos, né? Aqui também explicando os ossos que são pneumáticos, né? Que eles são ocos, porosos, são leves, então, tá? Os músculos e tal, até aqui mesmo, ó, ovário e oviduto desenvolvido somente de um lado, o que também não precisa, se eu comparar com outros animais que têm duplo, é um maior peso de órgão também, tá? Temperatura corporal elevada, permitindo, então, metabolismo alto, né? Alta capacidade de visão, também é uma adaptação, então, uma vez que a gente tem animais que enxergam, né, de longe as suas presas, precisam, então, ter essa boa acuidade visual aí para que elas possam, então, mesmo vivendo em altitudes bastante grandes, né? A gente coloca exemplo aí os carnívoros que mais ficam em locais mais elevados, então eles têm que enxergar a longa distância, tá? E aqui explicando aqui, ó, uma vez que, né, a ausência de alguns órgãos ou
a leveza de alguns componentes aí esqueléticos, eles, então, acaba deixando o corpo mais leve, uma vez que existe um peso aí máximo aí exigido para que essas aves voem, né? A número 2, então, era para responder com verdadeiro ou falso e justificar a falsa. E eu expliquei já na instruções, né, que tem que justificar, uma vez que colocar verdadeiro ou falso é muito fácil, né? Eu quero saber se vocês sabem me dizer o porquê é falso, então, tá? Porque senão fica meio que o chute, né? Bom, então vamos uma por uma. Primeiro, o tamanho corporal das aves não é uma condicionante para o voo. Pronto, aqui já está errado, já logo de começo ela é uma condicionante, né? Uma vez que a gente sabe que o peso máximo aí vai de 12 quilos, né? Em torno de 12 quilos. Só que também não é só isso aqui, tá? É falsa por isso aqui. Então, o que vocês tinham que colocar? Falso. E o tamanho corporal das aves não é uma condicionante? Sim, é uma condicionante. Uma vez, né? Não precisa responder tudo, mas é uma condicionante. E outra coisa que tinha que justificar, uma vez que pterossauros voavam. Pterossauros voavam? Sim, mas o que eles têm a ver com as aves? Eles não são parentes das aves, tá? Pterossauros, para começar, eram mais aparentados dos reptilianos, ok? É um reptiliano, então tinha que justificar duas vezes aqui, tá? Tem limite, então, de peso, e ptero não eram aves, então não tem como fazer essa comparação entre os dois, tá? A glândula, uma vez errada ou não justificada, completamente errada, então, tá, gente? A glândula uropigiana presente na pele produz pó, né, para manter as penas limpas? Não, produtora de óleo, então. Presença de quílio ou cisterno para inserção dos músculos? Verdadeiro. São animais protostômios? Pronto, acabou. São deuterostômios as aves, né? Todas as penas são trocadas uma vez por ano e assim ficam aptérias até o seu crescimento? Até são trocadas uma vez por ano. Mas o que acontece? Essas não ficam aptérias até o crescimento, porque aptérias são locais já sem presença de penas, tá? Esqueleto com ossos fortes e sólidos? Jamais. Ossos pneumáticos. Aves que perderam a capacidade de voo são chamadas de ratitas? Isso, certo. A ausência de bexiga urinária e eliminação contínua de fezes facilita a manutenção de menor peso nas aves, colaborando com o voo? Claro, totalmente. Todo alimento ingerido passa direto para o estômago químico para haver absorção? Primeiro local que ele fica estocado no papo, tá, gente? Para depois, então, ir para o estômago químico, tá? Glândula uropigiana tem função de impermeabilizar apenas, dificultar o acesso de ectoparasitas e propiciar o deslocamento durante o voo, né? Um melhor deslocamento. Ela é feita para impermeabilizar, mas ela também serve para quê? Impedir, ó, o impermeabilizar a ponto de que elas não fiquem encharcadas e para diminuir perda de calor também, tá? E não para ectoparasitas ou outras mais, tá? A terceira, opa, deixa eu subir aqui. A terceira, as diversas espécies de aves estão adaptadas para a sobrevivência em diversos ecossistemas, né, existentes no planeta, e sim, né, em grandes altitudes, né, no solo, aquática principalmente, né, a gente tem também várias aves, então, de forma, assim, de adaptação total mesmo, né? Por isso, ao longo da sua evolução, desenvolveram diversos mecanismos de adaptação aos ambientes onde vivem.
quanto ao exposto, discorra sobre outros 2 tipos de adaptação estruturais, tá, gente? Em questão de estrutura, então, que a gente pode perceber, né? Que contribuíram para a irradiação adaptativa das aves. Então, vamos lá. Então, tem que apresentar aí a funcionalidade dela. Tipo de bicos e pés, pronto. É a primeira coisa que eu olho para aves, quando eu vejo um grupo de aves diferentes, e que eu posso fazer um comparativo. Então, eu olho lá, se eu estou vendo um pato e se eu estou vendo um sabiá, né? Já vou ver bico e pés diferentes entre os 2 tipos. Por quê? Porque o pato, ele vai, então, nadar, principalmente que ele tem aquelas membranas, né? Interdigitais lá, que é para poder nadar, enquanto o sabiá não tem, tá? Bico do sabiá já é para pegar inseto e tudo mais, adequado ao tipo de alimentação. Então, tem que explicar. Bico, porque bico para alimentações variadas, com grãos, sementes, né? Frutas, carnívoros, filtradores, então terão totalmente diferenciado, tá? Se falar em formato de asa ou a diferenciação aí desse esqueleto de asas, né, desses membros anteriores que podem ser diferenciados, não tem como comparar, dá para comparar, então, um gavião, por exemplo, com uma pombinha, né? Então, são diferentes, então, são planadores, então tem essa diversidade aí, né? Essa adaptação diferenciada, uma vez que uma vai fazer voo batido e a outra vai fazer planeio, né? Em relação até mesmo, poderia citar aí, olha, os membros anteriores, né? De aves que voam, né? E de pinguins. Pinguins, apesar de serem carinatas, né? Está dentro do grupo dos pássaros que voam, só que ela não utiliza os membros anteriores para voar, mas sim para nadar, tá? Então, várias coisas poderiam ser colocadas aqui, então, tá? Menos ficar falando de pena, não sei que, não foi pena, foi falar de temperatura, não é isso, tá? Eu falei de estrutura, tá, gente? Perguntei de estrutura e as suas funcionalidades, tá? Não estava falando de endotermia e nada disso aí, não, tá bom? Ossos pneumáticos, eu não sei por que caberia aqui, porque ossos pneumáticos todas têm, voando ou não, todas têm ossos pneumáticos. Então, não vale para essa questão aqui também, tá? Na observação, a outra agora, dos grupos distintos de animais, sabemos que cada um apresentará modos de vida diferenciados. Por exemplo, os lagartos, se observarmos esses répteis em épocas de muito frio, esse grupo se mostrará com baixa atividade, ao contrário das aves. Porque as aves podem manter-se ativas durante climas, né, ativas, mesmo em climas muito frios, então. Então, é lógico, a gente sabe que aves são diferentes do restante dos répteis, porque répteis são pecilotérmicos, né? Enquanto que as aves são endotérmicas. Então, teria que falar sobre a endotermia, tá? Então, são animais endotérmicos que permite o quê? Regular essa temperatura do corpo, então, tá? Mas regula essa temperatura a partir do quê, gente? Tá? Falar só que são endotérmicos é muito fácil, tá? Isso aí é resposta de primário, tá? Que até lá de primeira a quarta série eles já sabem o que é isso já. Então, o que acontece? Tem que falar que são endotérmicos porque permite regular a temperatura do corpo a partir da onde? Do que é gerado, né, no metabolismo. É o metabolismo que vai, então, fornecer essa energia para fornecer, então, essa temperatura.
E eles são homeotérmicos, isto é, que além de gerar essa, né, essa temperatura corporal, que ele, né, é do próprio corpo, eles são capazes de manter também. Nossa, aqui, ó, capazes de manter a temperatura corporal constante, então, tá? Quem escreveu armazenar aqui ganhou um descontinho na nota, tá? Porque não tem como armazenar. Quem armazena, ou sei lá, são répteis, são animais de sangue frio, tá, gente? Animais endotérmicos não armazenam porque não precisa armazenar. Nosso corpo está fazendo o tempo todo. O negócio é manter essa temperatura nesse limite que está, mas ninguém armazena calor para usar depois, tá? Termo réptil vem do latim e tal, né? Os representantes aí, crocodilos, serpentes, jacarés, lagartos e tartarugas, e possuem um sistema nervoso formado por encéfalo e nervos que saem da medula espinhal, constituindo um sistema sensorial com grandes adaptações. Então, queria que vocês observassem o desenho e respondessem as questões. Qual é o nome da estrutura apontada na seta e indique a localização? É o órgão de Jacobson, é claro, e presente na região do palato ou na parte superior da boca, então, tá? Muita gente colocou aí no céu da boca. Eu sei que vocês encontram na internet escrito céu da boca, gente. Só que céu da boca a gente fala para criança, tá? O que é? Então, vocês precisam se acostumar a usar termos, então, condizentes, então, pelo menos aqui. Quando vocês forem dar aula lá para ensino fundamental, pode fazer isso, mas lá no ensino médio já vão falando essas palavras aqui, porque em vestibular não vai vir céu da boca, não, tá? Determine o tipo de órgão, explique como ele funciona. Para começar, o órgão de Jacobson é um órgão sensorial de quimiorrecepção de partículas químicas. Então, era isso que deveria ter dito, principalmente, que está na nossa aula, porque quando vocês vão procurar na internet, vocês acham somente de olfato, né? A maioria das vezes. E foi o que a maioria de vocês colocou, porque não vão ver as nossas aulas e vão procurar respostas prontas na internet. E lá, gente, a maioria das respostas que estão lá é para ensino fundamental, é para ensino básico. São coisas de São Francisco, Mundo Educação, isso aí é para gente de ensino, tá? Então, não serve para gente, tá? O que a gente traz para você é o de melhor para que vocês peguem essas aulas. Então, portanto, consulte o material que a gente fornece, tá bom? Então, é um quimiorreceptor, tá? Então, é um órgão sensorial onde partículas, então, que aderem aqui e não é do solo, é do ar, tá, gente? Me achem artigos bons ou literatura boa, tá? De ensino superior, que tragam, então, que é coletado do solo, tá? Porque não encontrei no Harvard, no POUC, não encontrei no POUC, que fala que pega partícula do solo, não encontrei em artigos, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui, esse aqui eu achei esse aqui é um guia de cobras, né? Que fala aqui, olha, possuem língua bifurcada e órgão de Jacobson. Esse órgão é uma estrutura localizada na base do cérebro, com conexão para a região superior e interna da boca, e que tem uma função sensorial de interpretar micropartículas captadas do ar pela língua, tá? Para encontrar comida e se proteger de predadores. Babá, babá, depois não fala mais nada, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que deu para vocês verem ali, né? Não sei. Deixa
Deixa eu voltar aqui. Então, não achei em lugar nenhum, tentei, gente, fiquei perdendo tempo e até deixei de corrigir algumas provas ainda que falta isso aqui, porque eu quero literalmente encontrar alguma literatura realmente embasada que me diga que essas partículas químicas são pegas do solo, tá? Então, para depois passar a nota. Mas até então, são do ar, tá? E é lógico, são levadas a esse órgão, e são levadas a esse órgão para quê? Se eu estou explicando o funcionamento, gente, eu tenho que explicar até o fim, né? Então, não adianta eu falar assim, capta a partícula odorífera e leva até ao órgão de Jacobson. E daí? Tá, e esse órgão de Jacobson vai fazer o quê? Né? Então, ele está lá e tem terminação nervosa, e essas terminações levarão essas partículas para o cérebro, então, tá? Aqui, diante dos indicativos, dentro desse cladograma, registre qual as características evolutivas e condição derivada pode ser consideradas para cada clado aqui, ó, né? Durante esse cladograma aqui, tá? Então, gente, a gente sempre aprendeu e eu sempre falei para vocês que aqui está o ancestral. E esse ancestral que está aqui está para peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Portanto, todos esses animais aqui, desde peixes até mamíferos, eles são o quê? Vertebrados, tá? Então, estão aqui vertebrados. Um é vertebrados e é comum para todos, então. 2, pego aqui antes de anfíbio, gente. Então, esse 2 aqui está representando aqui, ó. O anfíbio e o restante desse resto vai ser o quê? Vão ser tetrápodes. Tetrápodes inicia aqui com anfíbios. Então, todos são tetrápodes. 3, o que tem diferença depois de tetrápodes aqui que inclui todos esses animais? Todos vão possuir âmino, então, tá? Então, âmino aqui estão presentes, são aminiotas, né? Ou amnion aqui, se tivesse colocado amnion aqui, tá perfeito, tá? Alguém colocou ovo com casca aqui embaixo. Ovo com casca já existe aqui, gente, tá? Já desde aqui já existe o ovo com casca, tá? 4, estou me referindo especificamente aqui, olha, o que adquiriu aqui para as aves? Nada mais do que penas, então, tá? Quem quisesse colocar endotermia, tudo bem, mas o que acontece? Tem endotermia aqui também, só que daí tinha que pôr endotermia aqui e também aqui, porque são, eles, durante a evolução, foram essa característica evolutiva apareceu em momentos diferentes. Não tem nenhum tipo de ligação entre esses dois grupos, tá? Que os coloque junto, que a homotermia foi adquirida juntas, né? Então, são grupos diferentes, então... E aqui é lógico, 5, só sobrou o quê? Pelo, né? Pelo e glândula mamária, que é o diferencial, então, para esses animais mamíferos, então, tá? 7, explicar a diferença entre o tempo de gestação entre metatéria e eutéria, desculpa. Então, o que tinha que ser explicado aí é uma vez que esses animais metatéria e eutéria estão dentro da subclasse téria, né? Que tem esses dois grupos, ou essas duas infraclasse, tá? Infraclasse. Essas duas infraclasse estão dentro da subclasse téria, tá bom? Então, aqui, onde se tem animais de maior porte, com período de gestação curto, comparado com outros de porte pequeno e períodos de gestação maiores. Então, metatérias, é lógico, né, que a gente falou, metatérias são os marsupiais, e que eles têm
uma placenta ainda rudimentar, né, primitiva, pouco desenvolvida, e por isso que não consegue, então, sustentar, né, o desenvolvimento desse embrião até o finalzinho. Então, o que acontece? O filhote sai de dentro do corpo da mãe e vai, então, complementar esse desenvolvimento no marsúpio. Agora, os eutérios, que são os verdadeiros placentários, né? Então, mesmo sendo pequenos, se eu pegar um rato, um camundongozinho, né? Eles são providos de placenta verdadeira e vão até o final para o desenvolvimento dos seus filhotes. E esse desenvolvimento aqui é muito maior, esse desenvolvimento aqui, essa gravidez desse ratinho, desse camundongo, é muito maior o tempo de gestação dele do que se eu pegar lá um gambá, um gambazinho que vai ter ali uma gestação de 13 dias, em comparação com um ratinho que vai ser 20 e pouco tantos dias, tá? Em detrimento, então, dessa diferença aí de placentas, tá? O restante, então, aqui, ó, são as discursivas, tá, gente? Efeito de temperatura, então, vai fazer com que o sexo do testudino esteja relacionado ao dimorfismo sexual e tamanho do adulto. Então, ou vai nascer machos e fêmeas, então ele interfere, então, né, em temperaturas ou para mais ou para menos, vai determinar, então, o sexo sim, tá? As outras aqui, olha, acho que vocês entenderam mais direitinho, acho que mais complicado era realmente realizar as discursivas. Essa daqui, olha, mostrando ali, né, onde falam sobre grupos de felino, como a onça, jaguatirica, puma, gato morisco e gato doméstico. Isso aqui bem fácil, tem até na internet também essa questão, tá, gente? Então, bem facilzinha de interpretar, tá? Bem tranquila. Então, ó, o puma e o gato morisco são mais próximos, né? Puma e gato morisco, olha aqui, são mais próximos, é claro, já dá até para ver. Olha o ancestral comum aqui ligando os dois, ó, um grupo irmão aqui, tá? Então, mais próximos geneticamente do que a onça e a jaguatirica. Onça e jaguatirica estão aqui, apesar de próximas uma da outra, mas olha aqui onde a gente tem, então, né, ocorrendo, então, essas cladogêneses aqui em tempos diferentes, né? Temos aqui quebrando, que vai um para cá para onça e outro para cá. Chega aqui de novo, quebra, vai para jaguatirica, como vai um ancestral aqui comum para todos esses aqui, tá? Então, bem tranquilo e bem sossegada essa. Aqui, se houve dúvida ou não, eu não sei quanto à reprodução dos mamíferos, né? Que são animais de fecundação interna e todos apresentam desenvolvimento direto, sem ocorrência de estágio larval. A forma de reprodução é usada como critério sistemático na classificação desses animais e pode ser dividida em 3 grupos. Então, era para analisar vivíparos, os vivíparos em que os filhotes já nascem completamente formados. Se nasce completamente formado, é porque, então, são animais eutérios, né? Os placentários verdadeiros. Ovíparos põem ovos e semelhantes aos dos répteis. Mamíferos que são ovíparos são os monotremados, né? Que é o ornitorrinco e tudo mais, que colocam ovos, que não tem os mamilozinhos, né? Então, eles vão ter só algumas glândulas que secretam leite e os filhotinhos vão lá lamber. E vivíparos, onde o filho nasce incompletamente e que tem que desenvolver-se ali no marsúpio da mãe. Quem que a gente está falando? Dos metatérios, que são os marsupiais, tá? Então, essa daqui, tá bom? Aqui, em relação, né, que a gente falou muito,
desse parentesco entre reptilianos, né? E aves, tá? Então, só tinha que ser reptília, tá? Não tem como não dizer aqui, tá? Tá bem fácil. Aqui também essa bem fácil, né? Mostrar qual que era o incorreto. Vamos ver aqui. Aqui também em relação à gestação, que está ligado, né? Aos placentários, tá? Placentários aqui, que tem uma gestação, olha, mais longa, quando comparada com esse aqui, e um desmame o quê? Um desmame mais rápido, tá? Enquanto nós temos aqui uma gestação bem curtinha, mas a lactação, o desmame demora bastante. Então, nós temos os placentários, né? Os humanos geralmente têm uma gestação bem longa e um desmame rápido, né? Ou outro vertebrado, pode pegar os bovinos, por exemplo, tá? E viviparidade com marsúpio, onde eles nascem rapidinho, vão para o marsúpio, mas depois passam um longo tempo aqui, olha, mais de meses aqui, né? Nasce com 13 dias, vai para o marsúpio, mas ficam meses dentro do marsúpio, terminando então o seu desenvolvimento, tá? Bom, acho que bem tranquilo aqui, gente, não tinha nada muito diferente não, tá? Essa das cobras, não sei, essa daqui das patinhas, né? Pode pertencer a uma linhagem evolutiva de serpentes, sendo que seu ancestral comum, como os lagartos, possuíam membros, depois perdidos por processos evolutivos, originando as serpentes ápodas atuais, né? Então, muitas das cobras ainda têm os vestígios internos, tá? De membros, tá, gente? Outras não mostram mais, em determinado momento, então, realmente, para elas, era muito mais vantajoso, então, também manter esse corpo, né? Sem as duas patas e somente, né? Deslizar pelo solo aí, né? Promover um outro tipo de locomoção que usassem mais esses membros anteriores e posteriores, então, tá? Isso aqui, possivelmente, né, um momento de transição mesmo, né? Acho que era mais isso mesmo, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, eu vou passar... é só vocês compararem aqui, tá? Então, expliquei já o que tinha que ser abrangido, o que não conseguiu chegar dentro disso que eu falei, então tiveram os seus descontos, tá, gente? Inclusive as falsas não justificadas, tá? Também os tiveram, tá bom? Também, quem não preencheu, se acaso não preencheu o gabarito, também houve desconto, assim como entrega atrasada de prova também teve desconto, tá? Vamos lá. Acho que é mais isso mesmo, pessoal, tá? Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato que a gente conversa novamente, tá bom? Aí a gente tira dúvidas de vocês, tá bom? A gente se encontra na terça-feira. Eu fiz uma aula de hoje, nós vamos continuar fazendo aulas durante essa semana normal, até o dia do exame, gente. Então, prestem atenção que quem não entrar, quem não entrar lá no NEAD para ver as atividades que terá para fazer para ganhar presença e não fizer, vai acarretar em faltas, tá? Então, aí fica meio que complicado. Reprovar por falta ou talvez por nota, então, mas a gente tem um exame aí para recuperar a nota, então não deixem vocês aí ficarem com falta, tá bom? Qualquer coisa, é só entrar em contato, a gente se vê na quarta-feira, pessoal. Hoje bem light aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos.